Olá, boa noite. Como vocês estão? Dia 6, vamos começar fazendo uma recapitulação aí do dia de ontem, que foi o dia 5, pensando sobre os nossos propósitos de vida. O tema de ontem foi enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Boa noite, Lilian, Fabinho, boa noite, Isa. Sejam bem-vindos. Se vocês já fizeram a leitura desse livro, se não fizeram, sugiro acompanhar Uma Vida com Propósito. Se precisar, eu tenho ele em PDF, pode me chamar que eu envio. Escrever aqui o dia que a gente está hoje, para quem chegar, saber o que nós estamos falando aqui, não é? Oi, Nath, bem-vinda. Vou te mandar, Lília. O autor, ele recomenda que a gente leia um capítulo por dia, são 40. Por isso o desafio chama 40 dias de uma vida com propósito. Porque ele diz que a gente precisa absorver o conhecimento, meditar, declarar a palavra e fazer reflexões de um capítulo, né, por vez, para que gere maior aprendizado, maior transformação, maior reflexão e utilização, né? Porque não é só a parte teórica que é importante, né? Pelo contrário, a gente precisa trazer luz, ter consciência para que a gente possa aplicar aquilo que a gente compreendeu, ter discernimento e partir para a ação, não é? E ontem o autor abordou sobre o olhar de Deus, né, que a gente deve ter. Ele disse que a vida na Terra é um teste. Então nós estamos sendo testados, né, a todo momento, ganhando experiência e sendo trabalhados por Deus naqueles momentos, muitas vezes difíceis, né? Porque quando a gente fala em teste, é igual na escola. Acho que eu já saí há muito tempo da escola, não sei vocês, mas na época de teste, né, a professora aplicava a prova, né, aplicava o teste, e aí é a hora H, né, para ver se você domina ou não o assunto. Então, é como se a vida estivesse aplicando esses testes, né, em nós. E Deus tem o controle de todas as coisas, né, Ele sabe o porquê de tudo. Então, basta que a gente tenha sabedoria, entendimento, discernimento para que a gente possa ser aprovado, né? A gente está em campanha política, tem aí meu amigo Devan, candidato a deputado federal 90-80 por Minas, né? E para ele, né, e para vários, né, políticos, esse final de semana vai ser o quê? Um teste de caráter, né? Um teste de vida mesmo, em prol do quê? Do reino. Porque Deus quer o melhor, né, para os filhos, não só em atender ao nosso umbigo, né? Ele quer para o reino, Ele quer fazer além de nós. E muitas vezes quando a gente pede, né, algo para Ele quer que a gente o quê? Alinhe o coração, o nosso coração, né, com a vontade dEle, para que as coisas aconteçam. Porque para Ele, né, todos nós somos filhos, então a vontade dele é boa, agradável, perfeita, e tem que ser assim para todas as pessoas, para que todos ganhem, né? Não apenas um. E assim tem que ser as nossas decisões, é isso, que seja feita a vontade dele, em prol do maior número de pessoas, né? E a gente crê que a vontade dele é soberana sobre todas as coisas, e o que
resta a nós alinhar o nosso coração, né, ao coração dele, entender o que ele quer para que nós andemos em obediência e possamos, né, conquistar o que ele quer de nós aqui, porque ele em nós é a extensão desse reino, né? Nós vamos reinar com ele um dia, mas hoje, enquanto ele não volta, ele quer que nós governemos a terra aqui pelo governo dele, que é ele em nós, né? Habitando em nós, com as vontades dele, não as nossas. E além, né, dessa questão do teste, o que o autor nos traz é que a vida na terra é um cargo de confiança. Em quem nós temos confiado, né? Qual pessoa nós temos depositado a nossa confiança? Então, sabendo que ele é soberano, né, é claro que nós vamos obedecer à vontade dele. E o tema que o autor trouxe hoje foi: a vida é uma atribuição temporária. Então vamos lá para mais um dia. A vida é uma atribuição temporária. Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Está em Salmos 39:4. Viverei poucos anos aqui na terra. Salmos 119:19. A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como a sombra. Está em Jó 8:9. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver esta vida tal como ele a vê. Davi orou. Então, finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Está em Salmos 39:4. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é seu lar permanente, nem seu destino final. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever nossa breve estada neste mundo. Davi disse: sou apenas um peregrino na terra. Está em Salmos 119:19. E Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Está em 1 Pedro 1:17. Muitas pessoas migram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde moro, mas ainda são cidadãos de seus países de origem. É obrigatório que usem seu cartão de registro de visitantes, Green Card, que lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar seu Green Card espiritual para lembrar que sua cidadania é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas. Mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Filipenses 3:19. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida terrenos.
Ele chama adultério espiritual, como o nosso flerte com as tentações deste mundo. Olha que forte isso, gente. A Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que quer é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Em Tiago 4:4. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo, visando cumprir sua missão. Seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo a sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados. Sua atuação como embaixador seria prejudicada. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como o inimigo. Seria um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo, tá? Em 2 Coríntios 5:20. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não dê espaço para o ego à custa da sua alma. Em 1 Pedro 2:11. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que ele contém passarão. 1 Coríntios 7:31. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos, em larga escala, atraídos, entretidos e servidos. Com todas as fascinantes atrações, mídias futuristas e experiências incomuns disponíveis hoje em dia, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente ao lembrarmos que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária, é que o encanto que tais coisas exercem sobre nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. 2 Coríntios 4:18. O fato de a Terra não ser nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores. Valores eternos,
não temporários, se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Assim, comenta C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Está em 2 Coríntios 4,18. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para nós, para a sua vida, é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material, e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíram e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nesta vida, e sim os que trataram como uma atribuição temporária e serviam fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para a eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Todos esses morreram na fé, não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes estrangeiros na terra, estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Seu tempo neste mundo não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas, e a imprensa festejava o regresso do presidente. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se para Deus. Deus, então lembrou gentilmente, mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Olha o consolo dele, né? Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para casa. É diferente, né? E as reflexões, né, que o autor deixa para nós. O mundo não é meu lar. Pensando nisso, quando a gente faz uma viagem, é legal, a gente usufrui, a gente desfruta daquele lugar, da situação, né? Do destino que a gente está em viagem, mas o bom é voltar para casa, não é? A sensação de conforto, de essência, né? De voltar para nossa casa. Essa sensação, ela é maravilhosa, né? Você vê que volta para sua rotina, volta para o seu habitat natural, né? E aqui quando ele fala, né, que a nossa vida ela pode ser considerada como se fosse uma viagem. Ele deu exemplo aqui do americano, né, que foi
para outro país e que tinha o green card. E nós, como cristãos, a gente tem que sempre pensar, a gente tirar do bolso, né, o green card celestial, né, de pensar que tá difícil, eu tenho que cumprir essa lei, essa regra, mas eu tenho que pensar que eu não sou desse lugar, desse país, né? Eu sou de um lugar especial demais, né? Eu sou celestial. E isso é um conforto, né, para nós, quando a gente sabe dessa identidade, sabe da nossa origem, sabe do nosso destino, né? E que, como o autor deixou aqui é uma situação, é uma vida de uma atribuição temporária, né? Nós somos peregrinos aqui na Terra e muitas vezes nós não vamos entender todas as coisas, né? Mas a gente tem o quê? Que confiar, né, naquele que nos deu a vida e nos colocou onde nos colocou. Confiar nele porque a gente sabe que aqui é temporário, aqui é uma passagem, mas que nós temos uma casa celestial, nós temos um lar celestial. E é para lá que nós vamos ter prazer em todas as coisas. É lá que nós vamos ter paz. Não que a gente não tenha aqui, a gente deve buscar, né, essa paz que excede a todo entendimento. Mas lá não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter ranger de dentes. E ele, né, em nós, essa é a melhor parte, né? E o versículo que ele deixa para memorizar é: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muitas vezes a gente pode até não receber de Deus aqui na terra o que a gente tem buscado, né? Não sei se você teve todas as suas orações respondidas, né? Mas isso aqui, ele é um conforto para nós, né? De pensar que muitas vezes a gente pode não receber aquilo que a gente almeja, mas nós vamos receber na eternidade. Inclusive, né, ele faz essa analogia aqui com os heróis da fé. Muitos não receberam, né? Eles guardaram a fé. E eu creio que essa é a beleza, né, de todas as coisas, porque caminhar com ele é um mistério. Uma pergunta que o autor deixa para nossa meditação: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? Eu não sei como você enxerga, né, o mundo hoje, as situações, as dificuldades, as atribulações, mas eu creio que, como o autor falou, é apenas um teste. E um teste onde você vai ter a oportunidade de ser aprovado. Então, quando esse teste vier, né, deixa ele vir com gratidão. Pensa que melhor que tirar um 9 é um 10, né? Então dedique-se a ele, parta para cima como um exército mesmo, né? Nas batalhas civis, né, de guerra, os generais, né, os soldados, eles vão com a armadura no peito, né? Não exatamente atrás, a proteção ela tá na frente, ou seja, é pra gente enfrentar de frente, não vamos correr, vamos avançar, independente do que acontecer, nós não vamos nos abater, não vamos nos envergonhar, nós vamos avançar, porque a gente crê naquele, né, que tem propósito para nós, tem propósito em nós, e tudo é para honra e glória dele. Então, se eu sei que eu estou sendo testada, eu tenho um cargo de confiança aqui, eu estou aqui a serviço dele, e a palavra dele fala que nós faríamos obras maiores do que ele. Então, eu estou aqui representando o próprio Cristo, né? Eu sou um exército de Cristo para as boas obras. Eu fui salvo não por obras, né? A salvação ela vem pelo dom gratuito, né, de Deus. Mas eu não sou salvo por obras, mas eu sou salva para eu realizar as obras, né? Em gratidão, eu realizo as obras. Assim como na palavra fala, né, que a fé sem obras ela é morta, eu preciso avançar nessas obras, né, como se fosse assumir a minha postura, né, de filiação em Cristo, sabendo que Ele habita em mim, eu com autoridade
e com herança, né? Herança desse reino de Deus, eu executar as coisas aqui na terra, para o encargo que é dele. Eu sou representante dele, até que ele venha, né? Para que eu possa governar com ele. Porque eu posso até ser salva, mas eu posso não reinar com ele. Mas eu quero ser salva e eu quero reinar com ele também. Eu quero ser aprovada. Eu quero passar por essas tentações, por esses períodos de oscilações, né, que a gente vive. A gente sabe que estabilidade não existe, mas eu quero ser, né, eu quero passar nessas provas para que eu possa ter o meu galardão com ele. Não sei vocês aí, mas aqui queimou, viu? Muito forte essa palavra. E que a gente fique com essa reflexão, que nós somos peregrinos aqui na terra. Nossa morada eterna não é aqui. Aqui é apenas uma passagem. Mas nós ansiamos já, né, para esse retorno, para a nossa moradia. E que a nossa passagem aqui a gente possa desfrutar com identidade, com toda a sorte de bênçãos que ele destinou para nós aqui na terra. Tá bom? Um beijo para vocês. E aos que eu prometi aqui, eu vou enviar o PDF, tá bom? Para que a gente possa continuar aí nossa maratona, né, de teste aqui. Mais 34 dias, totalizando 40 dias. Tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.